O povo de Deus é chamado a combater o mal. Este é o nosso tema do devocional de hoje, baseado ainda no Salmo 35. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no Salmo 35, Davi, eu já falei para vocês, isso é um salmo imprecatório, Davi está clamando para que Deus faça justiça contra os seus inimigos. E eu disse, olha, aqui, eu já expliquei isso nas outras, nós não vamos orar assim por nossos inimigos, já expliquei por que disso nas outras orações. Mas aqui Davi está expressando o seu desejo de que a justiça seja feita. E apesar de não orarmos assim, especificamente em relação aos nossos inimigos, inimigos diretos, tem lições aqui para nós. E uma lição é que Deus odeia o mal e o mal precisa ser combatido. Nós devemos sim clamar para que a justiça seja feita. Uma das maneiras que isso acontece é através da pregação do Evangelho. O Evangelho ele é sobre Jesus, ele é sobre quem Deus é. E Paulo diz assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho. Por que ele diz isso? Porque havia muita gente se envergonhando. Mas o que Paulo falava, que gerava a tentação em muita gente de sentir vergonha do Evangelho. Paulo começa falando em Romanos 1,18 sobre o Evangelho. E ele diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra o homem. Ou seja, ele começa falando da ira de Deus. Algo muito parecido com o que está acontecendo aqui no Salmo 35. Davi expressando a ira de Deus em relação aos ímpios. Davi, cheio do Espírito Santo, expressando a vontade de Deus em relação àqueles ímpios que não queriam se arrepender. Então, uma parte do Evangelho, ele é esse confronto. O Evangelho, ele fala do amor de Deus, mas no final. O Evangelho, ele começa com a ira de Deus, como Paulo faz em Romanos 1,18. Paulo ainda chega a dizer que não se envergonha do Evangelho porque nele se conhece a justiça de Deus. Tá vendo? Apesar de muita gente colocar o amor de Deus como tônica do Evangelho, Paulo apresenta o Evangelho e diz que no Evangelho se conhece a justiça de Deus, mostrando assim a importância gigantesca que a justiça tem como um tema central do Evangelho. Mas pastores que diante de uma plateia de homens em pecado dizem, Deus te ama, você é maravilhoso. Essas pessoas ouvem isso e continuam seu trajeto rumo ao precipício. Pecadores não precisam de estímulo, pecadores precisam de repreensão. Então vamos lá. Como que, por meio, não é um desejo de ódio ou de humilhar alguém, mas por meio da pregação nós combatemos o mal, nós expomos o pecado. Isso para que o próprio pecador se arrependa. Quer ver um exemplo? Tem um filme, Unplanned, acho que a pronúncia espero estar correta, Unplanned, e sobre, não planejado, né, Unplanned, que fala sobre uma moça que trabalhava na Planned Parenthood, que é aquela organização abortista, e ela trabalhava ali, e um dia ela conta o seguinte, que um povo fazendo um protesto em frente à clínica a chamou de assassina de bebês. E ela ouviu aquilo ficou ali na consciênciazinha dela. E aí um dia, ela era uma secretária, mas precisou ajudar no aborto, e ela viu a criança sendo triturada. E aí ela conta que ela lembrava daquelas coisas, que ela, né, da assassina de bebês, e aquilo foi mexendo com a consciência dela. E isso a levou ao arrependimento, e ela parou de fazer isso. Então, tá vendo? É fundamental isso. Expor o pecado, combater o mal, por amor inclusive ao pecador, para que ele veja seus pecados e se arrependa. É por isso que quando Paulo prega a Félix, o governador, diz o texto que Paulo falou sobre a justiça, sobre o juízo, e diz o texto que Félix ficou amedrontado. E Félix era ímpio. O texto não diz que Paulo falou assim, não, vamos falar só do amor de Deus, porque ele não pode ouvir nada ainda sobre a justiça, depois que ele converter a gente fala sobre isso. Não! Então, a própria ideia do amor de Deus é como que Deus pode nos amar? Como que o amor de Deus é um elemento fundamental da doutrina do Evangelho? Mas por que Deus nos ama? Porque a ira de Deus foi descarregada sobre Cristo. Por isso, nós fomos declarados justificados, haja vista que o homem foi substituído por Cristo. Cristo carregou o nosso pecado. Desse modo, a justiça de Jesus, a justiça de Deus foi cumprida na pessoa de Jesus. Ou seja, a própria mensagem do amor de Deus, do Evangelho, da salvação, tem a ver com a justiça, com a aplicação da justiça. Nós podemos
ser salvos porque Deus aplicou a justiça em Jesus. Então não dá para falar sem cruz, sem falar de justiça, sem falar da ira de Deus, porque se Deus não ficasse irado contra o mal, se Deus não aplicasse a sua justiça, nem precisaria ter cruz, nem seria necessário que Jesus morresse. Mas, então, tá vendo? Essa indignação com o mal, ela começa na pregação, e na pregação do Evangelho, confrontando o pecado das pessoas, porque nele, no Evangelho, se conhece a justiça de Deus. E aqui, e no Salmo 35, Davi, o salmista, está simplesmente expressando a indignação de Deus em relação ao homem mau. E muitos homens maus, quando veem essa indignação, eles veem seus pecados e entram em convicção de pecado. Então, por isso que é muito fundamental que a gente entenda isso, mas que a gente entenda que essa indignação em relação ao mal, ela continua. Mas muitos crentes acham que isso não existe mais. Que nós não devemos ficar indignados em relação ao mal. Por quê? Porque Deus ama o pecado, porque Deus, ele é misericordioso em relação ao pecador. Eles acham então que Deus deixou de ser justo. Isso é um absurdo. Não, a misericórdia e a justiça estão aqui, ó. Nós cremos nos dois. Mas até para que a misericórdia faça efeito, primeiro a justiça precisa ser anunciada, o pecador precisa estar convicto de seu pecado. Ele precisa ser confrontado para que daí então a misericórdia de Deus seja liberada sobre ele. Então, gente, o fato de que Deus é misericordioso não significa que nós não devamos combater o mal em todas as maneiras, inclusive pela pregação do Evangelho. Então lembre-se disso, não se permita aceitar e achar que o amor de Deus é olhar para, por exemplo, uma criança sendo estuprada e diz, eu não estou sentindo nada. É indignação que a gente sente. Sim. Se inclusive o molestador se arrepender, há salvação para ele. Mas para que ele se arrependa, é necessário que a gente o combata. Que a gente diga que aquilo que ele está fazendo é absurdo. Para que desperte a consciência dele. Entende isso, então? Porque parece que hoje, anunciar a justiça de Deus, combater o mal, é que é mal. Entre os evangélicos hoje, combater o mal é visto como uma coisa ruim. Vê se pode um negócio desse. Veja o nível de ignorância em que nós nos encontramos muitas vezes. A misericórdia de Deus, ela não anula a justiça. Lembra, tem um salmo que diz isso, né? A verdade, a justiça e a misericórdia, alguma coisa assim, né, se encontraram. Onde? Na cruz. Ali você vê a aplicação da justiça e ao mesmo tempo misericórdia. Então a cruz é o anúncio da justiça de Deus e da misericórdia. Devemos buscar a justiça, lutar contra o mal e ao mesmo tempo, quando fizermos isso e lutarmos contra o mal e combatermos o mal, pecadores forem despertados em sua consciência justamente por conta dessa pregação, aí então a misericórdia de Deus há de os alcançar. Mas até para que a misericórdia os alcance, é necessário que a justiça seja anunciada a eles. Afinal de contas, o Evangelho não é o anúncio do perdão de Deus sobre os pecadores, mas para que eles notem que eles precisam de perdão, primeiro eles precisam saber que eles são pecadores. E como que eles sabem que eles são pecadores? Quando anunciamos a justiça, quando combatemos o que é mal. Então isso é fundamental. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, que o Senhor, ó Pai, nos fortaleça a cada dia e dê-nos o entendimento claro da tua palavra, da tua santa e bendita palavra. Ajude-nos, ó Pai, fortaleça-nos a cada manhã, que o teu Espírito Santo seja conosco e que nós possamos ser um canal de justiça e também de misericórdia. Em nome de Jesus que nós oramos. Que Deus abençoe vocês, espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser.